Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Como foi seu final de semana? Uma boa segunda para você. Que ela venha repleta de facilidade, alegria e glória. Que seja uma semana de sobrecriação, né? Como vocês estão? Tudo bem? Bora começar. Bom dia, Silvana, tava lindíssima. Já vi as fotos do casamento, viu? Arrasou, maravilhosa, mãe do noivo. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como estão? Como pode melhorar ainda mais, não é? Como a gente pode hoje, né? Criar mais do que ontem. Oi, querida, tudo bem, Valéria? Oi, Lu. Como pode melhorar ainda mais, né? Fátima, os meninos foram entrando, Lenice, é isso aí, como pode melhorar? Vamos começar o nosso treino, plena segunda. Oi, Mari, baixando todas as barreiras, baixando, dissolvendo tudo, para que você possa estar mais presente aqui nesse momento, para que você possa, né, entrar em comunhão com cada um que está aqui, com as pessoas que ainda vão assistir, com a natureza nesse momento, entrar em comunhão, só isso, só a gente deixar toda essa comunhão se fazer. Oi, Cris, oi, Diva, saudade linda. Como pode melhorar ainda mais? Então baixem todas as suas barreiras, se permitam nesse momento, né, estar aqui, presentes, independente do que você está fazendo agora, né? Algumas pessoas estão aí cuidando da casa, tomando café, fazendo coisas, dirigindo, enfim, mas quando a gente baixa as barreiras, a gente se permite, né, se integrar aí com tudo. Oi, Maria Olímpia, lindeza! Beijo no seu coração, querida! Alessandra, bom dia, bom dia! Bora lá, vamos treinar, não é? Na semana passada, eu até comentei com vocês na sexta-feira, que eu tinha recebido uma sugestão de um tema para falar sobre injustiça no trabalho, né? Ah, vá! Um assunto básico, assim, quase ninguém passou já por alguma situação, não é mesmo? E aí falar sobre esse tema, né? Como é que a gente lida com isso? Tem ferramenta? O que eu posso fazer? Como é que eu olho, né, essa situação? E aí é que eu vou pedir muito para que vocês baixem todas as barreiras realmente, porque assim, é uma área em que a gente cria muito ponto de vista, né? Nós passamos boa parte das nossas vidas trabalhando. Quantas horas do dia você passa no seu trabalho? Né, ou fazendo alguma coisa relacionada ao teu trabalho, convivendo com as pessoas do trabalho, né? E muitas vezes a gente tá assim, no trabalho, nós temos amigos, mas muitos não são, né? São colegas só de trabalho, pessoas com que você convive ali, mas que você não tem afinidade, né? Que são pessoas que são muito diferentes de você. Então, assim, você passa muito tempo ali, mas às vezes você não consegue, né, ter uma troca gostosa, né, bacana. Então, como que a gente lida com isso, né? Como que eu vou lidar com essa questão da injustiça dentro do trabalho? Então, baixem todas as suas barreiras, né, para ver o que vem à tona aqui para a gente conversar, né, brincar e acessar, né, que ferramentas que a gente pode criar, né, a partir disso, para que a gente possa ter um olhar energético sobre essa situação. Lembre-se que consciência é um músculo, tá? E aí o objetivo mesmo desse treino é a gente treinar esse músculo, né? A gente lembrar dessa consciência, a gente tá treinado. Então, quando a gente vai treinando, fica mais fácil me manter no presente e olhar as situações de um outro ponto de vista, né? O treino, ele vai treinar o nosso olhar energético das coisas. Ok? Então, além daquilo que está se apresentando, muito bem, qual é essa situação? O que ela mostra para mim? O que eu estou tendo que aprender aqui? Então, é ter a percepção energética disso tudo. Bem, quando a gente está falando de trabalho, né, e uma das coisas que muitas pessoas falam da injustiça é quando eu estou me sentindo injustiçado, ou ainda quando eu vejo uma situação de injustiça no trabalho e aquilo mexe muito comigo. Tá? Então, assim, quando a gente está se sentindo injustiçado, é claro que quanto mais eu estou me sentindo injustiçada, mais esse sentimento ele vai aumentar e mais confusão mental vai acontecer, né? Porque parece assim, a gente vai levantando poeira e a poeira vai, né? E aquilo vai acontecendo tal, porque tudo que eu estou colocando na minha atenção vai crescer.
Então eu fico repetindo. Você já conversou? Se você já esteve nessa situação, a gente fica repetitivo em relação àquilo. Você fala, porque fulano, né, me deu uma bolada nas costas, porque fulano eu sei que falou de mim, porque fizeram isso, porque meu chefe deu aumento para ele, mas não deu para mim. Bom dia, bom dia. Ou porque isso aconteceu com fulano e aí eu que sobrou para mim também, né? Porque tudo sobra para mim. Então assim, a gente vai, né, chega no trabalho, se acorda bem, tá? Você chega no trabalho, pesa. E aí a conversa é sempre sobre esse sentimento de injustiça ou sobre dominando. Às vezes tem mais pessoas na... Voltei. Travou, mas eu fico aqui, tá, gente? Não fica, aguarda que eu volto. Então, quando a gente percebe isso, quando tem alguma coisa de injustiça ou alguma picuinha ou alguma fofoquinha rolando, o clima é só esse, né? A vibração é essa, o assunto do dia é esse, e isso vai ficando, e isso suga realmente a nossa energia. Por quê? O que faz a gente descarregar energeticamente? A gente se atentar às coisas que estão fora. A gente ficar muito atento ao que o outro está falando, ao que o outro está pensando, ao que falaram, né, ao que foi feito, e não aquilo, né, que diz exatamente sobre mim ou como eu estou me sentindo no meio disso tudo. Como que eu posso me afastar da situação e ter um olhar completamente de fora. Então a gente vai se desgastando porque aquilo vai consumindo. Você tá quieta lá, daqui a pouco senta alguém do teu lado e começa, você viu o que falaram, né? Você viu o que não fizeram. Aí você viu, você recebeu e-mail também, porque no grupo do WhatsApp, aquele emoji ali diz muita coisa, você nem sabe. Mas aí você fica, né? Pois até trava, exatamente. Aí a gente fica nessa, né? Então você tá tentando, né, levar teu pensamento para uma outra coisa, concentrado, e você não consegue. Você tá de fone de ouvido, concentrada num computador, a pessoa vem te cutucar. Ô Cíntia, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar. Não, você não vai acreditar no que aconteceu, pronto, né? E aí, como que a gente faz nessas situações? Gente, é realmente desafiador, né? Porque você tá no meio de outras pessoas, então você vai percebendo, né, que essa coisa da injustiça, ela fica muito, né, no falatório, você começa a tomar muito as dores, e isso vai te consumindo, você perde suas horas de sono, a qualidade de sono vai embora, você acorda e dorme pensando na situação, percebe que aquele lugar tá pesado, mas não tem como você sair, porque é o trabalho que se apresenta agora. Então, como que você pode lidar com tudo isso, tá? As perguntinhas basiconas que a gente sempre fala aqui, como pode melhorar e o que mais é possível, elas são usadas direto, tá? Sempre. Porque a gente nunca sabe, gente, como é que uma situação ela pode se dissolver. Se você está tentando ter controle da situação, você fala, acho que é melhor eu me afastar, ou é melhor eu ficar quieta, ou melhor, pode ser, né, que sejam estratégias interessantes no momento, mas quando a gente usa a ferramenta energética, eu estou pedindo ajuda de algo que eu não acessei ainda, que não está no meu racional, que eu não estou vendo. Tá? Porque assim, se você está enxergando a situação e você consegue racionalizar sobre ela e tomar algumas atitudes, ok, isso é um caminho também. Mas você pode usar esse caminho, né, do que está além disso, além da mente lógica, né? Porque se a nossa mente lógica pudesse resolver tudo, nós já teríamos resolvido. Então é usar a ferramenta energética como algo a mais ali. Então, como pode melhorar o que mais é possível? Tem uma frase ótima do Axis que se chama frase maluca. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Essa frase que não faz sentido algum, assim, a gente tal, ela tira a gente desse looping, né, do que as pessoas estão falando muito. Isso nos ajuda a trazer um pouco de clareza, né, de falar assim, bom, eu tô no meio do furacão aqui total, a poeira tá toda levantada. Será que numa situação dessa, quando tá todo mundo falando mal de tudo, ou você tá num sentimento de injustiça, porque aconteceu alguma coisa que você foi injustiçado no trabalho, né? Qual é o primeiro movimento que você pode fazer? Se acalmar, se calar e aguardar um pouco.
E aí é que pega, porque a gente tem pressa, a gente quer resolver, né, para ontem as coisas. E algumas coisas elas precisam se realinhar, inclusive energeticamente, para que sejam resolvidas. Então, nessa situação, quando você perceber que você está no meio, né, dessa injustiça, você vai treinar a sua capacidade de esperar. Sabe, quanto menos você falar, melhor. Fica nas suas ferramentas que você já sabe. Você gosta de fazer uma oração, você faz, né? Você vai preparado energeticamente, né, para mais um dia de trabalho e tal. É dizer não, né, gente? Esse não, ele é importante de ser treinado. Alguém vem te cutucar para falar mais alguma coisa, para fazer mais uma fofoca, para botar mais lenha nessa fogueira. Você fala, só um minutinho, eu tô muito concentrada aqui, negócio super difícil. Daqui a pouco a gente conversa no almoço você vai almoçar em outro lugar. Dá umas escapadas, sabe? E fazer isso é colocar o não para ir estabelecendo um limite. Porque quando a poeira baixa, eu consigo olhar a situação com mais clareza. E aí eu posso perceber exatamente qual é a minha parte nisso tudo. E aí, gente, eu sei que pode ser assim bem chato de ouvir isso, então baixe suas barreiras. Mas se algo está acontecendo com a gente é porque a gente criou. E é duro, né? Foda mesmo ouvir isso. Mas falar, não é possível, então quer dizer que eu tô lá. Todo mundo recebeu aumento e eu não. Fulano recebeu uma promoção, não sei o que, foi reconhecido, eu não, a culpa é minha. Então, qual é a parte disso tudo que cabe a você? A ação que você fez em algum momento. E aí, quando a gente tem essa clareza e essa permissão de se olhar, né, sabe, dessa forma compassiva mesmo, de se perceber, bom, se tudo isso, essa merda toda tá acontecendo aqui hoje, eu tenho responsabilidade nisso, qual é então a atitude que eu tenho sempre, ou que eu provoquei, que levou a isso? A gente só sai, gente, de algo que se repete sempre, se a gente se olha verdadeiramente com muita honestidade, tá? E com muita humildade, de perceber assim, muito bem, o que eu, né, tô aqui fazendo que isso se repete? Porque você pode perceber também, se você passa por muitas injustiças, quantas vezes na vida você já foi injustiçado? É algo que se repete, não é? Teve alguma coisa lá na infância, na adolescência aconteceu alguma coisa no colégio, na vida adulta, no trabalho passado aconteceu também, agora parece que está acontecendo, meu Deus do céu, o que eu tenho que aprender? Ou, que atitude que eu tenho que pode ser que eu tenha que mudar? Qual é? Né? E aí vou usar um exemplo meu aqui, para ficar claro, né? Porque assim, já fui envolvida em confusões que nem eu estava acreditando que estava acontecendo. Ah, fiquei sabendo que você falou tal coisa. Eu falei, eu? Sabe quando você fala, como assim? Ai, porque não sei o que. Pô, Cíntia, você deveria ter feito isso e não fez. Você... E eu assim, não, estavam falando de uma Cíntia que eu não sabia nem quem era. Falei, isso daí que estão falando. Ah, sou eu que vocês estão falando? Ah, fui eu que fiz isso? E não, só não me avisaram, porque... E criaram um circo mesmo, uma confusão total, e que meu nome estava envolvido. E aquilo me consumiu de uma maneira assim terrível, gente. Né? A pessoa que me trouxe essa pergunta, eu imagino, porque a gente fica totalmente sem bateria. Né? A gente está no 1% da bateria, assim, nossa, né? Da nossa carga, assim. Isso consome, porque você, por mais que você fale, as pessoas não te ouvem, né? E aí, né, parece que fica aquela confusão mental, cada um colocando mais lenha. Se você fala alguma coisa para se defender, né, invertem o que você está falando. E é um sentimento muito, muito ruim, pesado, que te prende, se sente presa. E aí, qual foi a solução disso tudo, né? Eu me afastei por um tempo, mudei algumas funções, algumas pessoas, assim, eu pedi, né, para o universo mesmo, falei assim, tais pessoas eu não quero encontrar, eu preciso dar um tempo, dar carinha dessas queridas pessoas. Se eu não quero ver, eu não quero saber o que está acontecendo, porque eram pessoas que me davam um gatilho, eu me sentia mal, e aí quando a gente se sente mal, quando a gente se sente assim meio, né, a nossa bateria descarrega. E aí a gente não tem nem a clareza mental de saber que ferramenta que eu vou usar, o que eu vou fazer, tal, enfim, tá? Então eu pedi mesmo, eu falei, e olha, gente, teve situações assim que eu dividi a sala com a pessoa.
E aconteciam coisas muito interessantes, porque era uma coisa assim, de eu chegar, a pessoa tinha acabado de sair da sala. Eu saía da sala, a pessoa entrava. E eu passei assim meses não encontrando pessoalmente. Eu sabia que a pessoa estava no ambiente, mas a gente não se cruzava. Então, faça isso. Acontece, tá? É possível, né? Porque aí eu não vendo, aquilo foi se dissipando. E outra coisa que eu fiz foi fechar um pouco a minha boca, né? Porque eu sou uma pessoa muito falante mesmo, bem expansiva e tal, converso com todo mundo e não sei o que lá, e vamos fazer isso, e dou gargalhada alta, né? Faço brincadeira e tal. E aí, quando acontece alguma coisa, quem fala demais é a primeira pessoa a ser acusada. Porque se eu tenho coragem de falar tanta coisa, eu vou ter a coragem também de falar com o chefe que alguma coisa aconteceu, ou de não sei o que. As pessoas, elas começam a criar as novelas nas cabeças e aí te colocam lá de personagem, só que não te avisam, né? Meio por aí. E aí eu percebi assim, qual era a atitude que estava acontecendo ali? Por que isso estava acontecendo comigo? Né, assim, explodiu uma bomba e fui eu que disparei. Eu falei assim, como assim, gente? Mas eu não fiz, eu nem estava aqui no dia, eu nem vi fulano, isso aqui não é meu, enfim. E aí eu falei, bom, eu acho que uma coisa é que eu falo muito, então eu vou passar a falar menos, né? Menos, assim. Eu lembro da minha mãe até conversando comigo, ela assim, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, não é à toa. Eu falei, pois é, verdade. E aí passei assim, tinha que trabalhar, não podia ficar de fora, né, e normal, tinha que ir no trabalho normalmente, mas aí eu ia e eu falava muito pouco, assim, o mínimo, por exemplo, vamos tomar café? Eu falei, obrigada, gente, porque essas histórias, vamos no cafezinho, vira uma fofocaiada, não vou mais. Vamos para tal lugar ali, a gente vai ali comer um negocinho na lanchonete, tá, obrigada, gente, não tô com fome. Não ia. Comecei a cortar algumas coisas até a poeira baixar. E aí, pedindo muito mesmo, muito, fazendo toda a minha conexão, né, para que isso se esclareça, porque eu nem sei direito o que está acontecendo e meu nome está no meio disso, então que isso se esclareça da melhor forma, que isso passe. E aí o que aconteceu foi que depois de um tempo, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu queria te pedir desculpa, porque naquela ocasião tal, ficava todo mundo falando, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, mas a história se esclareceu e a gente hoje sabe, tipo, que você não estava envolvida nisso. Eu falei, não, ok, obrigado, ok, aceito suas desculpas e beleza, tal. E passou, né, mas foram meses, tá, meses, acho que mais de um semestre nessa confusão toda, horrível, né, era um trabalho que eu dependia muito da minha questão mental para trabalhar, e isso ficou muito atingido mesmo, porque eu não conseguia me concentrar. Então, de experiência própria, até mesmo, né, das ferramentas energéticas que hoje eu uso tanto, você continuar fazendo o que você faz. É o teu trabalho, você vai continuar fazendo o seu trabalho, mas é não se alinhar àquilo tudo que estão falando ou fazendo. Né? Porque quando a gente se alinha, ou quando dispara um sentimento de vingança, né? Vão ver, você vai ver só. Mas que eu quero aí, eu quero falar com você, eu quero mostrar quem eu sou, tal. Gente, você vai gastar energia. E não vão te ouvir. No fervo, com a poeira alta, não adianta. Tá? Não vai adiantar. Se essa poeira baixar, se o campo se abrir um pouco, você pode pedir realmente ao universo um momento para que você possa esclarecer uma situação. E aí, nesse momento, você me dá a oportunidade certa, as palavras certas, como eu posso agora, nesse momento, encontrar qual a frase, qual a palavra que vai fazer com que essa pessoa me escute de barreiras baixas e que eu possa falar com ela abertamente. Qual é o melhor momento para que isso aconteça? Qual é o melhor momento? Nós temos mesmo, às vezes, uma pressa em resolver as questões, né? A gente quer, mexeu com a gente fica muito bravo, tal. E saber respeitar o tempo de algumas coisas pode ser uma grande saída. Você pode, assim, se perceber, falar, nossa, mas está demorando muito, deixa o tempo, né? É tão bonito quando a gente deixa o tempo de Deus, mas é verdade mesmo, né? Numa situação muito acalorada, você vai se machucar mais, né? Então, quando a injustiça é com você, essas são as ferramentas que você pode usar. Silencie, observe, baixe suas barreiras para que você esteja perceptivo. Perceba que a atitude que me trouxe até aqui,
O que foi? Qual foi a atitude? Por que isso aqui está se repetindo de novo? Por que isso aqui está acontecendo? Né? Qual é a atitude? Por que o meu nome está envolvido nisso? Por que estou tendo esse sentimento de injustiça? Será que eu estou me colocando no papel de vítima? Sempre achando que a culpa, que as pessoas estão sempre me colocando numa coisa? Como que é? Uma vez também, um outro exemplo aqui que me ocorreu, eu tava sempre também nessa coisa de hora do cafezinho e vamos sair e tal. Tinha um colega nosso que ele reclamava muito o tempo todo, poxa, tudo sobra pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim, né? As pessoas, nossa, eu tô aqui, eu chego antes, eu tô indo embora depois, eu não tenho horário do almoço, mesmo assim não tô dando conta de tanta coisa, né, que eu tenho que fazer, e é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, assim, a gente ia pra tomar um café e a gente ficava ouvindo as reclamações dele. E todo mundo começou, nossa, mas sério? Nossa, mas por que isso? Por que sobra tanta coisa para você? Nossa, mas você tá sobrecarregado. E ficava todo mundo, né, assim, percebendo, né, o quanto de reclamação que ele trazia. E a gente falou, nossa, puxa, até que teve uma bendita vez aí que esse cara, ele foi dividir a sala comigo. E assim, nós ficávamos próximos, né, no ambiente. E aí tal, eu falei, bem-vindo, vem aqui, né, vai trabalhar aqui perto de mim, não sei o que, tal. Tinha uma outra amiga nossa também, maravilha. Estávamos todos juntos lá. E aí que eu comecei a perceber um comportamento, que era o quê? As pessoas chegavam para ele, você pode fazer isso daquele? Claro que sim. Ele não sabia falar não. Mas isso ele não falava para ninguém. Então todo mundo chegava lá, ai, olha, tem mais um negócio aqui pra você fazer. Você acha que dá conta? Você acha que você consegue me entregar isso aqui no final da tarde? Claro que sim. Ele com aquela pilha de coisa pra você. Claro, deixa aqui, já vou fazer pra você. E aí ele bufava, mas ele não sabia falar não. Então só chegava coisa. Então as pessoas nem mandavam para outros funcionários. Porque para outros funcionários o pessoal falava assim, agora não, hein? Agora não dá. Se você quiser que eu te entregue isso daqui amanhã no final da tarde, porque eu tenho aqui algumas prioridades, mas agora não dá não. Pode ser? Ah, não, tô com pressa. Ah, então eu vou pedir pro fulano mesmo que ele faz. Porque o fulano faz. Esse fulano tava fazendo o trabalho de, né, não sei quantas pessoas, porque simplesmente ele não fazia, né, não sabia dizer não. Então ele era uma vítima ali? Não. Ele não colocou um limite. E aí não adianta reclamar, né? Porque se você, né, não sabe colocar o teu limite, depois você se fazer de vítima, as pessoas só mandam pra mim, eu tô chegando antes, eu tô saindo depois, eu não almoço, é uma escolha sua. Mas eu poderia falar isso pra ele? Claro que não. Porque eu estou observando uma situação. Eu falei, olha, a gente tem uma pessoa que não sabe falar não, né? E aí teve até uma vez que chegaram pra mim pedindo uma coisa urgente e eu não podia atender. Eu falei, olha, não dá. Eu posso fazer isso aqui depois. Tá, eu tô com muita coisa aqui, isso, mas aqui é urgente. Qual o grau de urgência? Porque eu posso te entregar no tempo que você precisa, mas hoje eu não consigo fazer não. E aí ele me questionou, ele falou assim, nossa, Cíntia, você não tem medo de ser mandado embora? Não. Eu falei, não, eu vou ficar doente por causa de um papel? Você tá louco? Eu falei, eu não. E aí apareceu uma outra crença, né? Melhor, eu não posso falar não porque eu tenho medo de ser mandado embora. Então eu vou só acumulando função. Eu só vou acumulando função. Numa situação dessa, né? Quando você percebe algo no outro, nesse caso que o colega não sabe falar não, ou você percebe que alguém está sendo injustiçado que trabalha com você, você vai se meter? Não, tá? Repitam comigo. Não, a gente não pode falar nada. Não se mete, porque senão vai sobrar para você. O que você pode fazer? Aí que é duro, né? Porque a gente quer salvar o mundo. Ah, mas a gente quer ser a legal do departamento. A gente quer salvar todo mundo. A gente quer ter uma estátua com o nosso nome. Ah, que salvou o departamento inteiro. Não, meu amor, não pode fazer nada. A gente vai baixar, então a gente é invasivo, tá? O que você vai fazer? Você vai baixar todas as suas barreiras. Todas. E você pode... Valéria, não! A gente pode perceber no outro, né? Que maneira que você pode auxiliar. E aí, ó, usa a ferramenta, tá? Tô percebendo ali, baixei barreiras, me sintonizei com a energia dessa pessoa. Existe algo aqui agora, aqui hoje, que eu posso ser contribuição para essa pessoa? Vai vir o sim ou não.
na sua cabeça. Se vier um sim, como eu posso ser essa contribuição? Através de uma palavra amiga, né? Como o universo me mostra de que maneira que eu posso ser uma contribuição. E espera, né? Exatamente, a síndrome da salvadora da pátria. Você percebe, posso ser uma contribuição aqui? Né? Tem algo que eu posso fazer nessa situação hoje? Porque pode ser que amanhã você pergunte e já tenha mudado a energia. E de repente você tenha abertura para falar alguma coisa. Ou através do seu próprio exemplo, você tocar essa pessoa, que foi o que chamou muito a atenção dele quando eu falei não frente a alguma coisa. Ele falou, mas você não tem medo, não? Não. Ele, E foi suficiente, talvez, para ele começar a perceber um padrão de comportamento diferente. Ele continua, até onde eu sei, do mesmo jeitinho. Mas aquilo chamou a atenção dele de alguma forma, tá? É seguro dizer não. Porque a gente está dizendo, né, o não para algo para dizer sim para a gente. Eu não posso ir além daquilo, senão quem vai se machucar sou eu. Então, numa situação que você está percebendo a injustiça, né, com o teu colega, qual é a atitude que aconteceu, que fez com que ele chegasse naquele ponto? Você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que ela criou, o que ela está cocriando, você não sabe quais escolhas que ela fez para hoje estar acontecendo isso. Nós não sabemos. Cuide mesmo da sua vida e já dá um puta de um trabalho, né, gente? Porque a gente fica aqui treinando o músculo da consciência, a gente fica treinando ferramenta, a gente fica assim, então, bom, mas aí o outro me pediu ajuda. Bom, aí a gente tem uma situação diferente, né? Porque se o outro chega pra mim, nossa, eu tô me sentindo muito mal, me colocaram no meio de uma confusão toda, eu não sei mais o que fazer, eu preciso conversar sobre isso, né? E aí, Cíntia, eu queria conversar com você, né? Preciso, tá ótimo, seja o ouvido, a escuta empática, né? Não opine. O tempo todo, gente, quando a gente tá nessa situação de querer auxiliar o outro, é muito mais amoroso você estar sempre se perguntando, há algo que eu posso falar aqui? Qual a palavra que eu posso trazer aqui agora? Qual a palavra que eu posso dizer que traria uma clareza para essa pessoa perceber algo diferente? E aí porque se a gente começa a falar as coisas, a gente vai estar dando a nossa opinião, é o nosso ponto de vista. E a pessoa, ela pode às vezes ou não entender isso, né? Ou ela pode até mesmo se virar contra você. Então, sabe aquela atitude assim, né? Eu estou naquela atitude realmente, eu estou na empatia, tá? Estou aberta, perceptiva, mas eu só vou ajudar se me solicitarem ajuda, e mesmo quando me solicitarem, eu vou perguntar como que essa ajuda ela pode acontecer. Se é através de uma palavra, se é através de, olha, confia, né? Não, isso aí deixa a poeira baixar, depois você conversa, né? A raiva não é uma boa conselheira, cabeça quente não te aconselha bem, né? Calma, vai fazer, né? Olha, faz barras de axis, vai receber uma sessão de reiki, né? Alinha teus chakras, sugere algumas coisas diferentes, mas é a gente estar perceptivo a isso, né? A essa percepção. Então, a todo momento, ou quando acontecer qualquer, né, situação aí de injustiça, seja com você ou com outro, uma das primeiras ações é como que eu posso fazer para me afastar um pouco, para olhar essa situação de fora e dar o tempo para que as coisas, né, se resolvam um pouco, baixem, né, e tendo a clareza, qual a pergunta que eu posso fazer aqui que me daria a clareza para resolver essa situação. Quando a gente está falando de injustiça também, a gente acaba caindo muito na questão do certo e do errado, né? Isso não está certo, ou isso está muito errado, e a gente quer, né, categorizar as coisas dessa forma, né? Então isso aqui não está certo, isso daqui não está errado, é certo, errado, é certo, errado. E quando a gente quer ficar preso a um conceito, a uma definição do certo ou do errado, a gente também se contrai. Então eu não consigo ter uma visão mais ampla, eu não consigo. Tá? É muita influência externa, é muita gente falando ao mesmo tempo. Eu não consigo ter a clareza da situação.
que eu faço? Usa aquela ferramenta lá, destruo e descrio. Quem sabe o enunciado aclarador do Axis, as pessoas que já conhecem, pode fazer. Mas para que você possa, você fala, não, destruo e descrio toda essa situação aqui. Destruo e descrio, como eu posso me afastar para ter mais clareza, o que se requer para que eu tenha mais clareza dessa situação. Se eu estivesse vendo essa situação de fora, se eu não tivesse envolvido, o que eu estaria percebendo? Como eu posso enxergar essa situação de cima, né? De quem ou o que eu preciso me afastar agora para ter mais clareza de qual o próximo passo. Porque o próximo passo, gente, quando a gente fala isso, né, nessas ferramentas também, quando a gente está dando o próximo passo, não significa que eu vou resolver a situação rapidamente, mas que eu estou saindo da situação que eu estava, eu já dei um passo além daquilo. Eu já comecei a me afastar, para que eu possa perceber claramente qual é, né, o próximo passo mesmo, como que eu posso fazer para minimizar essa situação. Nosso mundo, essa realidade nossa, ela é baseada mesmo em, né, gente, fofoca, não é? Corrupção, violência, diz que me diz, não sei o que, né? É a nossa realidade. Então isso vai acontecer em algum momento da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, maior, né, intensidade, em menor intensidade, com o colega do lado, comigo, com o filho, com a mãe, enfim, de alguma maneira. Isso vai acontecer. Não trate um problema maior, né, como se ele fosse maior do que você. Nunca. A injustiça, ela não vai ser maior do que você. E aí, quando a gente dá às coisas o tamanho que elas realmente têm, e usando também ferramenta para isso, como eu posso trazer esse problema, todo o que está acontecendo, na altura dos meus olhos, para que eu olhe ele de frente, para que eu perceba que ele é menor do que eu estou imaginando e não maior. Porque quando eu, né, começo a trazer esses problemas como algo muito maior, é o que me tira o sono, é o que não deixa eu pensar. Eu fico o tempo todo pensando naquilo, ruminando, né? E esse pensamento repetitivo, gente, ele faz com que a gente fique presa realmente, sabe, na areia movediça ali, ó. Eu tô presa naquilo, aquilo me consome, tua energia vai embora, né? E não é um descanso que se recupera com horas de sono. Não adianta você dormir o final de semana inteiro. Você acorda cansado, porque você não tá, a tua bateria não recarregou. Essa nossa bateria, para estar totalmente carregada, a gente precisa do quê? De coisas que nos façam bem. E isso envolve pensamento, isso envolve a questão física, isso envolve as emoções, isso envolve os pensamentos, isso envolve um monte de coisa. Não é só dormir, né? Não é só assim, hoje eu vou beber, vou esquecer tudo. Você vai acordar de ressaca e o negócio ainda vai estar lá, né, gritando na tua cabeça. Então, para que eu possa me recarregar, eu me afasto um pouco da situação. Você fala, mas não consigo, Cíntia, me afastar. Porque o negócio está acontecendo, né, onde eu trabalho, na minha sala, com as pessoas que estão do meu lado. Consegue se afastar sim, amado. Sabe como aqui, ó? Como é que você vai fazer? Sabe os cortes energéticos que a gente sempre fala aqui? Você tá lá centrada, aqui ó, agora nesse momento, você imagina todo mundo que tá na sua sala com fios ligados a você, pá, tesoura mágica, cortando, você fala assim, bom, como é que eu posso agora nesse momento, né, tá olhando essa situação de fora, cortando tudo isso, não tô ligada mais a isso. Você vai fazer isso várias vezes ao dia? Pode ser que sim, mas é algo que você tá constantemente ali, ó, conversando com o teu inconsciente, você fala assim, eu corto isso não tem a ver comigo, agora não, tô cortando para que eu possa estar presente em mim mesma, para que eu possa perceber qual vai ser então a conduta, a palavra, a frase que eu posso falar, que eu posso fazer, qual a atitude que está se apresentando aqui que eu preciso mudar para que isso não aconteça mais. Se for mais fácil para você escrever, você escreve. Se for mais fácil você ficar pensando como eu posso me concentrar na minha função mesmo e me afastar daquilo que está me fazendo mal. E é treino, né, gente? É treino. Eu sei que é um dos treinos mais pesados quando envolve a questão de trabalho, porque boa parte do nosso dia a gente está envolvida com o trabalho, com as pessoas do trabalho. Saiba colocar um limite. Se você trabalha até às 6 horas da tarde, também, gente, é até às 6, tá? Depois disso, mesmo que o WhatsApp esteja funcionando na sua potência máxima, você não vai responder, né? A gente é que tem que colocar,
né, a cerquinha. A gente é que tem que falar o não. As pessoas vão estranhar, claro, e muito, e vão te provocar ainda por cima, viu? Nossa, tá tão diferente, Cíntia. Nossa, meu Deus, que esquisita. Vai, já vai falar aquelas coisas, ferramentas, não sei o que. Gente, sabe? Caguei. Né? O que os outros pensam de você realmente não te define. Então, você exercita isso, né? Então, é realmente soltar, tá? Amados, muita gratidão, uma excelente semana para todos nós, com facilidade, alegria e glória, que seja uma segunda-feira mágica, que presentes estão disponíveis, que nós ainda não acessamos e não recebemos, né? Então, que presente você pode receber hoje? Baixe todas as suas barreiras, tá? Para que você possa estar aí presente com tudo o que o universo tem, né, de mais grandioso, de mais maravilhoso, né? E quarta-feira a gente está de volta, 7h30 da manhã. Na quarta a gente vai falar sobre virar a página, que me perguntaram, né? Uma querida que me mandou: Cíntia, não adianta eu virar a página não, quero um livro novo, como é que eu faço? Achei ótimo, falei, vamos falar disso também. Beijo, gente, até mais, viu? Boa segunda, gratidão.